Agora, 7 horas e 47 minutos, a gente vai falar um pouquinho sobre a retomada das discussões sobre o Marco Civil da Internet e o julgamento que segue no Supremo Tribunal Federal. Convidamos para conversar o professor de Direito do IBMEC, Carlos Eduardo Guerra. Professor, bem-vindo e obrigado por nos atender. Eu que agradeço, bom dia a todos, estou à inteira disposição para a gente poder debater sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a discussão que está em andamento no Congresso Nacional, porque, sem entrar no mérito se é bom ou ruim, enfim, isso cabe a vocês, especialistas, o Marco Civil deixa muito claro que é preciso que haja uma determinação judicial para que um determinado conteúdo seja removido de uma determinada plataforma, não é? A discussão que acontece no Congresso prevê que a plataforma é responsável pela remoção de um determinado conteúdo tido como prejudicial, mesmo sem uma determinação judicial para isso, né? Essa discussão na avaliação do senhor é válida? Não é um risco deixar sob critério da plataforma se determinado conteúdo representa ou não representa risco? Qual é a avaliação que o senhor faz? O risco é muito grande. Então, na verdade, a gente precisa analisar o seguinte. Primeiro, o Marco Civil da Internet é uma lei de 2014, que surgiu através de um grande debate. Foram 7 anos de debate na sociedade civil. Foram uma das raras normas que surge um enorme debate na sociedade civil. Diga-se de passagem, isso deveria ser um exemplo para outras normas, não só o Marco Civil. Tanto que o Marco Civil da Internet, a nossa lei, ela, de certa maneira, foi inspirada, ou acabou refletindo nas normas do México, da Itália e da França. Em segundo lugar, o que o Supremo Tribunal Federal está discutindo, basicamente, são duas coisas. Primeiro, a criação dos chamados perfis falsos. E, em segundo lugar, o conteúdo que está sendo divulgado na internet. É óbvio que de 2014 para 2024, ao longo desses 10 anos, houve uma mudança muito grande na internet. A internet ficou muito mais acirrada, o número de perfis falsos aumentou muito, e você tem uma série de discussões ali dentro. O que se entende, em primeiro lugar? Que quando você está diante de um perfil falso, esse perfil falso deve ser retirado. E, portanto, a própria plataforma, verificando o perfil sendo falso, deveria retirar esse perfil. De acordo com as principais plataformas, o número aumentou muito grande, o número de retiradas de perfis aumentou muito ao longo do tempo. Em 2014, a estrutura tecnológica era uma, em 2024 vem a ser outra. No que tange ao conteúdo, é muito perigoso você colocar na mão da plataforma o poder discricionário de determinar o que pode ou o que não pode. O que se espera é que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleça determinados conteúdos, como pedofilia, terrorismo, discriminação, que poderão ser retirados pela plataforma, seguindo essa diretriz do Supremo Tribunal Federal. Agora, colocarmos na mão da plataforma todo esse poder é um perigo muito grande, pois você acaba tirando do Estado essa função e entregando na mão do setor privado. E o que é pior, isso pode inclusive aumentar o número de litígios, porque a pessoa que se sentir prejudicada por ter tido o seu conteúdo retirado acabará judicializando uma ação. Então é preciso que haja uma decisão muito moderada do Supremo Tribunal Federal. Até porque é muito importante a gente entender que na Europa vem se discutindo isso. Entretanto, os casos, como por exemplo o caso da Alemanha, isso está sendo feito pelo parlamento. Pela primeira vez nas chamadas democracias constitucionais, ou nos estados constitucionais, essa função está a cargo do Supremo Tribunal Federal. O ministro, presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, durante a votação, alegou uma omissão legislativa, já que o Congresso Nacional acabou não legislando sobre o assunto. Professor, o senhor bem destacou agora... Perdão, pode concluir, professor. E o Congresso Nacional tentou legislar sobre isso através da chamada Lei das Fake News, que não trata só de fake news, acabou sendo um projeto imenso. E um dos argumentos
do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi verbalizado pelo presidente Luiz Roberto Barroso, para que esses julgamentos fossem pautados nesse momento, é que o Congresso teve tempo já de se debruçar sobre esse projeto de lei das fake news, para discutir essa moderação, essa autorregulação das redes sociais, e ainda não o fez. E as ações vão se acumulando no Supremo Tribunal Federal, questionando uma lei, inclusive, que está em vigor, que é o Marco Civil da Internet. O senhor concorda que, em algum momento, se há uma inação do Congresso Nacional em determinado tema e diante da provocação do STF, os ministros precisam discutir essas questões? Eu acho que a gente tem que separar em dois aspectos. O primeiro, quando há uma total inércia do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional ele nem trata do tema. É o que nós vamos chamar de inconstitucionalidade de promissão. O que não é esse caso. Pois, nesse caso, o projeto andou e ele parou. É muito importante entender que a omissão legislativa, em alguns casos, pode ser uma manifestação política. Ou seja, nem sempre, quando o Congresso Nacional não vota, não se dá por uma inércia, um descuido, um desleixo, e sim por uma opção legislativa, que tem que ser respeitada. Eu penso que colocar na mão do Supremo Tribunal Federal essa decisão, é preciso que haja uma moderação. Pois, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, se isso ocorrer, a pergunta é o que entrará no local? Quais são as regras? Caberá ao Supremo estabelecer tais regras? Porque nós vamos ter uma lacuna na legislação. Pois, para o bem ou para o mal, bom ou ruim, não importa, isso é uma decisão de cada um, existe uma norma em vigor. E essa norma em vigor, que foi fruto, repito, de um processo totalmente democrático, estabelece que cabe ao judiciário esse papel, que a plataforma vai agir depois da notificação do judiciário. Se você entende que isso é inconstitucional, a pergunta é o que entrará em vigor? Caberá ao próprio Supremo estabelecer tais regras? Eu acho isso discutível e um pouco perigoso, pois isso pode surgir de maneira muito rápida e a questão do conteúdo é algo muito sensível. Eu espero que o Supremo separe os perfis falsos do conteúdo, porque a discussão do conteúdo é extremamente sensível e nós não podemos esquecer que um princípio básico do Marco Civil da Internet é a proteção à liberdade de pensamento. Ou seja, a proteção da manifestação do pensamento é uma conquista desde 1988 da Constituição Federal e é preciso que isso tenha que ser muito respeitado e muito estabelecido. Isso não significa. Quero agradecer ao professor de Direito do IBMEC, Carlos Eduardo Guerra. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Tá bom.